Sejam todos bem-vindos ao Fórum Internacional de Sistemas de Saúde Universais, Modelos de Gestão e Inovação em Saúde. Eu espero que com as discussões que nós tivemos aqui, nós profissionais da saúde, sobretudo os médicos, porque esse evento foi provocado, foi organizado pelas entidades médicas do Ceará, que nós possamos ter subsídio para a gente construir saídas do sistema que nós queremos. Nós temos um sistema perfeito na sua construção, na teoria, mas que vem apresentando falhas que provocam tanto doenças quanto sequelas muito graves nos seus usuários, quanto o adoecimento também das pessoas que trabalham nesse sistema servindo a população. Então nós esperamos que com essas contribuições em formas de conhecimento que nós tivemos aqui, nós possamos encontrar saídas em todos os 3 níveis da gestão. Nós sabemos que não vamos ter saídas mágicas, mas soluções pontuais que nós podemos fazer já para melhorar os nossos dias. Tem o subfinanciamento, tem um modelo que foi aprovado, né, que foi gestado em um determinado momento do panorama, do contexto do cenário nacional, que talvez não caiba mais. A gente já testou algumas coisas, então a relação da municipalização que tem que ser revista, como é que a gente diminui, né, ou então muda as fragilidades desse sistema. Então eu acho que são as duas coisas juntas. A gente já tem caminhos apontados, essa questão da municipalização é uma outra questão, por exemplo, da reorganização do modelo de atenção baseado no Programa de Saúde da Família, na atenção primária, que a gente avançou, mas era um cenário, por exemplo, onde as doenças infecto-parasitárias elas eram bastante importantes e a gente fez estratégias que foram resolutivas, mas agora a gente está num outro cenário de comorbidade, onde a gente tem doenças crônicas não transmissíveis, a saúde mental muito importante, a gente tem que reformular, né? A gente tem que estar toda hora pensando, mas a questão do subfinanciamento, achei interessante aqui nos palestrantes falar, né, que a gente não é um sistema universal, e acho que isso fica muito claro, nós temos 2 sistemas, e que querendo ou não eles competem entre si, né? Eles não é uma simbiose, existe uma competição, então às vezes quando você permite essa existência, acaba diminuindo, né, a qualidade ou o investimento em um determinado componente, que eu acho que no caso é o SUS, né? O sistema universal acaba sendo mais prejudicado nessa relação. O financiamento para a saúde ele é muito insuficiente, a gente tem dados de outros países que comprovam isso. Além de tudo, ele é mal gerenciado. O que chega aos municípios, o que chega para a gestão do serviço público, ele é muito mal gerenciado. Além das questões que a gente vivencia aí de corrupção e tudo, desvio de dinheiro. Então, há uma deficiência de recursos, há uma aplicabilidade de gerenciamento desse recurso de forma inadequada e talvez há uma apropriação ou uma maturidade dos profissionais de saúde de que modelo a gente quer, de que modelo a gente precisa. No sistema público, eu acho que a variável central ainda é um sistema subfinanciado. O sistema nunca teve um volume razoável de recursos, né? Então, no público, eu acho que a questão do financiamento é o mais relevante. Claro, tem ainda muito trabalho organizativo, de gestão, né, para avançar, para melhorar, mas eu acho que é mais densa a questão do financiamento no público. Já no privado, eu acho que é mais densa a questão da gestão. Por incrível que pareça, eu acho que o sistema privado
é pior gerido do que o público. A prova disso é que ele tem per capita 4 vezes mais recursos e ainda assim ele tem muita dificuldade de acesso. Eu acho que o problema principal no Brasil é o setor privado, a existência do setor privado muito forte, com muito poder político, né? Na realidade, não é um setor privado só porque ele tem força econômica, ele tem força política. E ao ter força política, ele faz com que tudo que seria a possibilidade de reunir as forças políticas a favor do público fique muito diminuído. Então, eu penso que o principal problema do Brasil é esse peso do setor privado, mas o principal problema do SUS é o subfinanciamento, não há a menor dúvida disso. Eu sou da ideia que não é gran parte subfinanciamento. Tiene que ver un poquito con los que estamos adentro del sistema, que en general tenemos que estar más convencidos de defender el sistema. Un poco creo que la parte esencial es que los trabajadores de la salud de los sistemas universales asuman el compromiso de defenderlo, asuman el compromiso que tienen también con la población y asuman el compromiso digamos, en los diferentes niveles en que se desempeñan para poder justamente dar cuenta que es un sistema que necesita, particularmente necesita de conexiones y de metodologias o modalidades de conexiones entre las personas. No caso brasileiro, eu acho que o nosso principal desafio atual é como organizar a convivência dos dois sistemas de saúde que a gente tem. Nós temos um sistema privado e nós temos um sistema público. E eles interferem um pouco um sobre o outro. Se você pensar hoje, o parque hospitalar, por exemplo, brasileiro, né, ele migrou pesadamente para o sistema privado. Né, o sistema privado atende 50 milhões de brasileiros. Aí nós nunca paramos para tratar essa relação entre o público e o privado, diferenças de um e do outro, diferenças que nós podemos conviver com ela e diferenças que nós não podemos conviver com ela. Então, exemplo, nós não podemos conviver com a diferença atual dos brasileiros em relação à tecnologia. 3/4 da tecnologia, vamos chamar de tecnologia dura, essa visão mais tradicional, né, de tecnologia como equipamento, suporte, 3/4 dos equipamentos hemodinâmica para cirurgias, imagem, tomógrafo estão à disposição do setor privado e só 1/4 deles estão à disposição do setor público. Então nós já estamos gerando uma desigualdade brutal na assistência à saúde brasileira, né? Le futur de la couverture universelle de santé, elle passe par la responsabilité des citoyens. Nous savons que ce sont des systèmes qui coûtent assez cher, mais la contrepartie, c'est que ce sont des systèmes qui sont très égalitaires. Et donc, pour qu'ils continuent de fonctionner, il faut que nous ayons des citoyens et des patients, des malades, qui soient aussi responsables. Tout à l'heure, dans la conférence, on a parlé beaucoup du droit à la santé, ce qui est très très important. Mais moi, j'aimerais aussi parler ou insister du devoir du patient. Les citoyens ne savent pas que les services publics coûtent de l'argent, ou s'ils le savent, ils font semblant de l'oublier, parce que leur responsabilité est engagée. Il faut qu'ils soient responsables, il faut qu'ils aient un comportement équitable vis-à-vis de la santé, qu'ils soient sincères, qu'ils soient compliants, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'ils respectent les prescriptions médicales, et puis qu'ils acceptent d'avoir la bonne information. Donc aujourd'hui, après avoir beaucoup travaillé sur les professionnels, leur autonomie, leur liberté, le contrôle, je pense qu'aujourd'hui il faut travailler sur les citoyens et les patients, bien sûr en défendant leurs droits, mais en leur montrant qu'ils ont des responsabilités. Pour moi, c'est une façon aussi de rendre le citoyen plus libre e de l'émanciper vraiment, que d'équilibrer les droits et les devoirs. Eu acho que os sistemas universais são o futuro, né? Veja que hoje, nesse dia de hoje, no dia 25 de março, essa é uma data histórica de 2017, a tentativa do Trump de deter o Obamacare foi barrada pelo Congresso americano, né? Nem os republicanos, que são do partido do Trump, concordam que os sistemas não devam ser sistemas abrangentes e que incluam todos no atendimento. Então, eu diria que os sistemas universais são o futuro, né? Nós estamos nesse caminho. E o Brasil tem um sistema universal aprovado na Constituição. Isso é um patrimônio, é uma riqueza muito grande que o país tem.
E nesse momento, o fato de nós estarmos aqui conversando com a categoria médica, conversando com os gestores, é fundamental, porque é como se os sistemas universais eles fossem um dinossauro no Brasil. Assim, não deu certo, não há nada disso, quando na realidade, internacionalmente, sistemas universais são, assim, todos concordam que os sistemas devem ser universais, mas aqui não, aqui nós temos um sistema privado, um setor privado muito forte que atrapalha. Este sistema que nós temos em Portugal, temos um Serviço Nacional de Saúde que cobre 100% da população, respondeu muito em momentos de crise. A crise social muito forte que Portugal sentiu nos últimos anos foi muito mitigada por um sistema de saúde que era funcionante e que apoiou no esforço que as famílias e as pessoas tiveram a fazer para vencer a crise. E, portanto, isso também é um aspecto fundamental. E, portanto, o futuro pode-se ver daquilo que realmente foi o passado e o presente, e eu penso que muitas das soluções para os problemas de saúde das populações estão neste tipo de sistema. Não se trata de esquecer o SUS ou colocar o SUS maior, mas sim equalizar o SUS dentro da realidade atual. Nós temos epidemia de doenças crônicas, nós temos uma mudança conceitual da sociedade, o percentual da sociedade ascendeu à classe média e daí por diante. Isso é um processo normal da nossa sociedade e eu acho que o SUS tem que acompanhar isso. Assim como o SUS também tem que acompanhar a questão da qualidade do trabalho. Talvez o grande desafio, não só do SUS, mas do sistema como um todo, porque talvez esse seja a coisa mais importante que a gente deva discutir, é tratar a saúde como um todo, né? Não é só SUS, é SUS, saúde complementar, instituições privadas, quer dizer, eu parto do princípio que saúde é a concessão do Estado brasileiro, portanto, é o Estado quem normatiza as necessidades que a sociedade precisa. Je suis plutôt pour la deuxième solution, c'est-à-dire que la couverture universelle permet bien sûr de soigner des gens, de soigner des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont pauvres, etc. Mais surtout, la couverture universelle, c'est pour ça que le SUS, tel qu'il était défini il y a quelques années, est un très bon système, parce qu'il donne un signal aussi d'un pays qui est vraiment démocratique et qui prend soin de l'ensemble des citoyens, prendre soin dans tous les sens du terme. Donc oui, c'est un signal qu'un pays est en bonne santé démocratique que d'avoir un système de santé à la fois développé et équitable, parce qu'on donne le signal que les inégalités de santé vont être réduites, mais en réduisant les inégalités de santé, même si c'est difficile, même si ça coûte de l'argent, ça permet aussi de réduire les inégalités sociales. Essa é uma discussão que vem há muito tempo de escrever o que é melhor, se é o sistema estratificado, se é universal, mas a minha impressão pessoal é que o futuro sistema de saúde é aquele que torna as ações mais iguais, ou seja, aquele sistema que equaliza a qualidade, que a gente passe a ter parâmetros de qualidade, tanto para qualquer setor da sociedade, independente de você ter um sistema mais estratificado ou menos estratificado. Eu defendo a ideia que a dissociação da qualidade é que determina a problemática que nós temos. Então, quanto mais igual, melhor. Como fazer isso é que essa é a discussão que os profissionais de saúde, a sociedade tem que fazer. Nós temos os três problemas. Nós temos o problema da gestão em si, nós precisamos ter mais conhecimento. Hoje isso foi muito bem debatido aqui. Sem o conhecimento nós não vamos conseguir inovar, adotar novas tecnologias, também não vamos conseguir, em relação à questão dos recursos, mesmo que se aumente os recursos, quem não detém o conhecimento para priorizar áreas, para a partir de dados, né, compilados, da observação da rotina clínica dos serviços de saúde, você possa transformar esses dados em estratégias para mudar o sistema, sem a gente melhorar e intervir nessas três áreas, eu acredito que nós não vamos melhorar. Então nós precisamos sim de mais recursos, precisamos de gestão de qualidade, mas proponho que nós mantenhamos o nosso sistema, que a meu ver ele é ideal na sua forma e na sua proposição. Olha, o papel da categoria médica é fundamental. Quem formulou o SUS foram médicos, né? Sérgio Aroca, Ézio Cordeiro, todos são médicos. E nesse momento, a categoria médica brasileira ela é uma categoria assim, ela deixou de cumprir esse papel, deixou de ser a formuladora, deixou de ser a instigadora, deixou de ser quem pensa estrategicamente sobre o sistema de saúde. A questão da categoria médica nos sistemas
investimento na saúde suplementar ela ainda não foi bem equacionada. Se você pensar bem, todos os países que têm, mesmo os países que têm sistemas públicos universais, como o Canadá, a Inglaterra, todos eles fizeram algum tipo de negociação, ou de acordo, ou de entendimento com a categoria médica, de forma que ela se inserisse de forma confortável no sistema. No Brasil nós não tivemos isso, sempre foi muito conflitante a questão do SUS com a corporação médica. No meu entendimento, esse é um dos problemas do SUS, nós nunca conseguimos encontrar uma forma razoável de relacionamento do SUS com a corporação médica. O futuro é de resistência, né? A gente está sendo questionado a todo momento da eficácia, da eficiência, da qualidade desses serviços, apesar de, pelo que a gente até viu aqui, são sistemas que são economicamente viáveis, mas que em determinados fatores, em determinados desfechos, eles realmente têm uma performance menor ou de inferior em relação a outros modelos. Então eu acho que a gente, na verdade, os sistemas universais resistirem, acho que a gente tem um papel importante de apresentar evidências, né, para provar que é um modelo factível e tem equidade. Então eu acho que o mundo todo, né, tem um histórico que está em defesa do sistema universais. O que a gente tem que fazer é produzir nesse momento, eu acho que evidências para que a gente possa defendê-los com mais propriedade. Novamente, posso dar o exemplo de Portugal. Muito desta última reforma, que começou em 2005, apostou na equipa de saúde, a equipa de saúde familiar. E, portanto, eu penso que deve ser o pensamento e a reflexão e as soluções devem ser encontradas no seio desta equipa, e não só no seio desta equipa, mas também na relação que essa equipa tem com as pessoas que procuram os seus cuidados e com a sociedade que as enquadra. E, portanto, desta reflexão conjunta que devem emergir as soluções. Igualmente entiendo que sostener espacios de debate es lo que hace permanecer o es lo que permite en algún momento fortalecer o rediseñar los sistemas universales. Por mi parte, entiendo que los sistemas universales son mucho más equitativos y mucho más eficientes y que tienen que en estos momentos reformularse, permanecer y sostenerse, porque en realidad son los que están dando mayores respuestas en general a la mayoría de la población. A categoria médica, ela precisa se incluir nesse debate. Assim, quer dizer, nós precisamos estar preparados, primeiro para fazer uma autocrítica quando é necessário, né? Tem algumas ações que nós médicos precisamos ou participar ou melhorar, né? Eu me refiro aí, por exemplo, à qualidade da atenção. Quer dizer, se antes nós tínhamos que dar acesso às pessoas, hoje nós temos necessidade de dar acesso e ter certeza que nós somos eficientes e eficazes. Isso parte para uma discussão interna nossa, das universidades, daí por diante. O segundo aspecto é nós nos engajarmos na questão da discussão e aceitarmos os desafios da discussão, que sejam modificar modelos, modificar processos, estabelecer uma realidade diferente, usar o sistema de saúde de uma maneira que possa promover desenvolvimento social. Isso é uma das coisas que eu tenho defendido. O sistema de saúde é um grande gerador de riqueza em vários aspectos, não só na riqueza, na produção de tecnologia e conhecimento, mas na qualidade do trabalho. Existem diversos locais no mundo que estão estudando equidade e estão vendo que quando a qualidade do trabalho é melhor, tem melhor desenvolvimento intelectual, tem menos doença mental e daí por diante. Saúde também parte por isso e eu acho que a gente pode dar uma contribuição grande quando a gente começa a discutir modelos sob um prisma da valorização das pessoas. Eu acho que essa é uma discussão muito atual no Estado moderno, tanto do Brasil como do mundo. Se nós continuarmos a nos civilizarmos, ou seja, se o mundo continuar a melhorar, o futuro é ter sistemas universais de saúde. Eu não tenho a menor dúvida disso. É a melhor forma de eficientemente, com os recursos disponíveis, construir bem-estar social através de um setor fundamental, que não é suficiente, temos que ter outros setores, como a saúde, né? Então, saúde
é um instrumento fundamental de construção de bem-estar social. E por ser um instrumento fundamental de construção de bem-estar social, é um instrumento de civilização. Se o futuro do homem na Terra for mais civilização, mais bem-estar social, saúde será sempre um instrumento fundamental e saúde universal. Nós estamos andando nesse caminho. É óbvio que no meio desse caminho existem muitas pedras, né? A pedra do financiamento, a pedra da ineficiência da gestão, né? A pedra da questão da oferta versus a demanda, mas eu acho que se a gente conseguir construir um processo democrático, ou seja, envolvendo toda a população, para discutir com a população o que a população quer e o que ela está disposta a pagar para que o Estado ofereça, nós vamos chegar lá. Nós temos um problema complexo, como esse problema complexo é um problema multifacetado. Qui me disait, pour la médecine que nous faisons aujourd'hui, sans doute nous sommes trop nombreux, mais pour la médecine que nous devrions faire, nous ne sommes pas assez nombreux. Et c'est cette petite révolution, ce changement vers la médecine communautaire, que les Canadiens appellent la médecine communautaire, qui est l'avenir des systèmes de santé universels. Pour que le médecin soit efficace, demain, il faudra qu'il ait beaucoup plus de formation en santé publique, en éducation pour la santé, et qu'il accepte aussi de perdre une partie de son monopole au profit des professions paramédicales comme les infirmières, les kinésithérapeutes, les pharmaciens, etc. É fundamental, a categoria médica tem importância grande na conformação do sistema de saúde. Depende da categoria médica, muitas vezes, aceitar ou rejeitar os sistemas, o seu sucesso. E no Brasil, a categoria médica tem assumido posicionamentos muito ruins, lamentavelmente muito ruins. Então é importante que a categoria médica ela não se deixe apenas, ela não se movimente apenas pelo não, né? Não às políticas governamentais. No que a categoria médica, qual é o sim? Né? O que a categoria médica vai propor positivamente para o sistema de saúde brasileiro? O médico ele tem um protagonismo como todas as outras categorias, mas a gente vê que as políticas acabam sendo direcionadas muito simplesmente para a categoria médica. Então, eu acho que um papel é reconhecer que ele é importante, mas que os outros também são no sistema de saúde, exercer um pouco desse protagonismo que é dado a ele tem ainda um poder que talvez outras categorias não tenham, então utilizar esse poder para transformar, para mostrar a realidade, né? Principalmente a questão da formação, para a gente conseguir direcionar uma formação de recursos humanos que seja baseada nas necessidades de saúde da população, né? E não muitas vezes na lógica do mercado. Então, e a categoria tem que começar a se reunir, tem que começar a pensar, tem que começar a refletir que médico é esse, qual é o meu papel, eu estou sendo útil para a sociedade ou eu não estou. Eu acho que os médicos, tanto quanto todos os outros profissionais de saúde, são fundamentais para resolver a questão da assistência à saúde. Não se faz assistência à saúde sem gente. Gente é que faz assistência à saúde. O médico é importante, fundamental e imprescindível para que essa solução ocorra. Mas nós temos que pensar que ninguém faz nada sozinho. E mais ainda na saúde, que tem que ter uma intervenção em equipe. E eu espero que o médico tenha sensibilidade para perceber a sua própria importância, que é imprescindível, e perceber a importância de todos os outros profissionais para que se tenha um cuidado cada vez mais em equipe voltado para a assistência à saúde. A categoria médica dentro do sistema de saúde, ela desempenha um papel fundamental. Todos os profissionais são importantes e eu pessoalmente não acredito que a gente possa trabalhar sem equipes multidisciplinares, multiprofissionais, mas o médico ele tem um poder deliberativo muito grande. É ele que assiste o paciente do nascimento até sua morte. Nós participamos dentro dessa cadeia de todos os eventos, da prevenção de doenças, do diagnóstico, do tratamento. Então acho que a nossa categoria tem que deter realmente, de fato, conhecimento da gestão, para que ela possa participar de forma muito bem qualificada para mudar esse cenário.
Música